Construídas para resistir ao impossível, elas desabam sem aviso prévio. Arrastado por chuvas implacáveis, falhas estruturais ou pelo desgaste dos anos. O que antes era um símbolo de força desmorona num piscar de olhos, deixando um rastro de destruição e caos. Nesta jornada incrível, testemunharemos como esses colapsos, capturadas pelas câmeras, elas nos mostram que nada na criação humana é eterno, e a natureza sempre fica em último lugar. Situada entre montanhas majestosas e geleiras ancestrais, o Vale de Unsa é um dos destinos mais deslumbrantes do norte do Paquistão. Mas, nos últimos anos, a beleza do lugar começou a ser ofuscada por algo muito mais perigoso: são os efeitos das mudanças climáticas. Em plena época das cheias, as águas do rio Unsa subiram violentamente, arrastando consigo um dos ícones do local, a ponte Usa Inavad. Essa estrutura foi construída por engenheiros chineses durante o desenvolvimento da rodovia. Karakorum não apenas conectava o Vale de Unsa com o distrito de Nagar. Era também uma parada obrigatória para os turistas. No vídeo, a torrente imparável atinge com força os alicerces da ponte. As colunas tremem, o concreto começa a ceder e um estrondo seco anuncia o inevitável. A estrutura desaba e desaparece nas águas turvas, restando apenas espuma, fragmentos e silêncio. O que antes era um símbolo de conexão e uma passagem obrigatória para viajantes, hoje é apenas areia trazida pela correnteza. Na região árida do Chaco Paraguaio, a ponte que ligava o frigorífico Neulan à sua fábrica, a área de Remancito já era motivo de preocupação há algum tempo. Embora já estivesse fechado por motivos de segurança, ninguém esperava que caísse tão cedo. Se uma pessoa tivesse atravessado ali no exato momento do desabamento, as consequências poderiam ter sido devastadoras. Festa. Sua grande prostituta. Essa é uma puta incrível. O vídeo mostra como a estrutura cede inesperadamente. O concreto rende, as fundações estalam e, com um rugido ensurdecedor, a ponte desaba no rio. O desastre se desenrola em questão de segundos, deixando para trás apenas os destroços do que outrora fora um passo essencial. Os habitantes da região, ao presenciarem o incidente, eles logo percebem que, dado o estado de suas pontes, tudo o que eles podem fazer é esperar que o próximo colapso não lhes custe mais do que já custaram. Em 26 de março de 2024, na quietude do início da manhã, um acidente devastador interrompeu a tranquilidade do porto de Baltimore. À 1h28 da manhã, o navio porta-contentores Dali, que se dirigia para o porto, sofreu uma perda de propulsão devido a uma falha elétrica. À medida que as águas do rio subiam com a maré alta, Dali não conseguiu se movimentar a tempo, o que causou a colisão com um dos pilares de sustentação da ponte Francis Scott Key. O impacto foi fatal. 6 trabalhadores de manutenção que estavam na ponte no momento do acidente perderam a vida, e outros 2 foram resgatados com vida do rio.
O vídeo mostra o momento exato em que o Dali colide com o pilar da ponte. E num piscar de olhos, a estrutura desaba. O desabamento bloqueia o acesso aos terminais do Porto de Baltimore, interrompendo as operações de mais de 8.000 funcionários e causando milhões em prejuízos para grandes empresas. Este trágico acidente se destaca como falhas técnicas e condições inesperadas podem causar o colapso de infraestruturas críticas, destacando a fragilidade dessas pontes, que são vitais para o comércio e segurança pública. Jammu, localizada no norte da Índia, é uma região famosa por sua beleza natural, mas também devido ao seu clima imprevisível. Em junho de 2024, uma tempestade torrencial começou a atingir a região de Indiranagar, em apenas algumas horas. Um riacho próximo, que normalmente corre tranquilamente, tornou-se As fortes chuvas causaram o transbordamento da água e da ponte de concreto que a ligava ao rio. As comunidades vizinhas não conseguiam mais suportar a pressão. Em questão de segundos, um enorme bloco de concreto foi arrancado pelas águas transbordantes e metade da ponte foi destruída. Desabou. O vídeo mostra o momento dramático em que a ponte desabou. A força da água, que carrega grandes blocos de concreto em seu caminho, sublinha a velocidade com que a natureza pode devastar o que antes parecia indestrutível. Era uma ligação vital para os habitantes da região. Agora está reduzida a escombros. Flutuando, comunidades próximas ficaram isoladas, lembrando-nos de quão extremo o clima pode ser. Ela pode transformar completamente uma região em apenas alguns minutos. O norte do Vietnã amanheceu com um céu cinzento e pesado. O tufão Yagi, que havia efeitos devastadores na província de Phu Tho, a 100 km de Hanoi, as chuvas incessantes. Eles elevaram os níveis do rio ao limite. Na manhã de segunda-feira, enquanto vários veículos atravessavam a ponte de Ponchal quando o impensável aconteceu. Uma câmera instalada dentro de um carro, ele capturou o exato momento em que a estrutura cedeu, o chão derreteu sob as rodas. Os carros despencaram no vazio sem aviso prévio. O vídeo mostra como os veículos desaparecem em questão de segundos. Engolido pelas águas transbordantes de um rio descontrolado. É uma imagem brutal. O que antes era uma estrada comum transformou-se em uma cena de horror. Esse desabamento não apenas não só houve vítimas e feridos, como também expôs, mais uma vez, a fragilidade diante de eventos climáticos extremos. As chuvas provocadas pelo tufão Yagi continuam a castigar a cidade. A situação na região, onde os rios atingiram níveis críticos, ainda não está resolvida. Numa área montanhosa perto da fronteira entre a Índia e a China, a rotina matinal foi interrompida em segundos. Uma ponte de dança de 12 metros, construída em 2009 para conectar as aldeias remotas do Vale Ruar. A estrutura desabou sob o peso de um caminhão que transportava uma retroescavadeira. O clangor metálico ecoou pelas montanhas quando o veículo despencou no vazio. A carga excedeu a capacidade da ponte em mais de 8 toneladas. Os dois ocupantes, o motorista, o operador da máquina e o motorista ficaram feridos e foram levados para o hospital mais próximo. O vídeo mostra o momento exato do colapso, quando a ponte literalmente desabou. Quebrou-se em dois devido ao peso excessivo. Um erro de cálculo que agora deixou
O isolamento de 15 aldeias fronteiriças pode ter consequências legais. A reconstrução levará pelo menos 15 dias, período durante o qual centenas de pessoas, eles ficarão isolados do resto do país. Uma cena que ilustra o que pode acontecer. O amanhecer se transformou em tragédia quando a icônica ponte Ilan desabou sem aviso prévio. Necessário aviso prévio, inspirado no projeto da ponte Barqueta em Sevilha. Este arco estaiado erguia-se acima do porto de Nanfangão como um símbolo de modernidade, mas essa imagem desmoronou em segundos. Os suportes verticais começaram, cedendo um após o outro, como uma reação em cadeia. O som do aço se despedaçando. O som se misturou aos gritos das testemunhas, enquanto a ponte desabava na água. O vídeo é chocante. Os cabos se soltam do arco superior e toda a estrutura desaba. 2 veículos partem, levando vários carros consigo. Falha nos pontos de ancoragem. Aparentemente imperceptível, acabou causando um colapso total. Um desastre que levanta questões urgentes sobre a revisão e manutenção deste sistema. Pontes modernas. Uma barcaça desgovernada desce o rio em alta velocidade. Enorme. A correnteza a empurra diretamente contra um dos pilares da ponte. Parece que tudo vai desmoronar. Mas não desta vez. Apesar da queda brutal. A ponte permanece firme, quase sem se mover. Uma cena tensa que havia terminado em desastre, e que acabou se tornando uma demonstração de engenharia bem-sucedida. Em momentos em que vimos estruturas desabarem devido a falhas menores. Este incidente destaca uma verdade inegável. As pontes não devem apenas ter uma boa aparência. Eles precisam estar preparados para o inesperado. Boa construção, materiais adequados e a manutenção constante não só prolonga a sua vida útil, como pode ser o fator decisivo na sua evolução. A certeza do colapso. Desta vez, a história teve um final feliz. Mas nem sempre se tem tanta sorte. Num dia chuvoso de janeiro, a calmaria habitual do Rio Grande do Sul foi completamente quebrada. O que parecia ser apenas mais uma tempestade transformou-se num pesadelo para os habitantes da região. A fúria das chuvas torrenciais, juntamente com o rio, que já ameaçava transbordar, teve um colapso inesperado. Uma ponte desabou. A ponte que ligava várias comunidades foi levada pela violência das águas. Embora a estrutura tivesse resistido ao teste por anos, desta vez a natureza superou todas as expectativas. O vídeo é brutal. A ponte começa a mover-se lentamente, como se os alicerces estivessem derretendo, até que, de repente, um estrondo repentino sacode o ar e a estrutura desaba em uma fração de segundo. O que antes era um passo vital para centenas de famílias se transforma em uma cena de caos, onde as águas engolem tudo. Esse desabamento não destruiu apenas a ponte, mas também a estrutura. A ponte
mas também destruiu a ligação que mantinha as comunidades unidas. Conforme a água segue seu curso, uma escolha clara se torna evidente. O poder da natureza nunca deve ser subestimado. Na remota região de Amur, no leste da Rússia, um clangor metálico interrompeu a rotina de uma manhã cinzenta, na cidade de Slobodin. Uma ponte rodoviária que cruzava a linha principal da ferrovia transiberiana desmoronou sem